responsável pela criação das leis que organizam e regulamentam a cidade e por fiscalizar o Poder Executivo Municipal. O vereador é o seu representante, responsável por buscar no anseio da sociedade as preocupações coletivas, trazendo para o debate na Câmara questões relacionadas à segurança pública, saneamento, limpeza, educação, saúde, agricultura, meio ambiente, entre outros temas de interesse comum. A partir de agora, você confere mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Catalão. Boa tarde. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Convido o segundo secretário a verificar a presença dos vereadores conforme a lista. Estão presentes na 39ª sessão ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Catalão, Goiás, os seguintes vereadores: Souza Filho, Cláudio Lima, Cleuber Vaz, Gilmar, Caçula, Jair Humberto, Leonardo Bueno, Luiz Pamonheiro, Dr. Marcelo Mendonça, Marcão da Coruja, Paulinho, Pedrinho, Rosângela, Silvinha, Vanderval. Ocório é regimental, senhor presidente. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária de 2020. Convido o vereador Marcelo Mendonça para fazer a leitura da Bíblia. Todos de pé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30, palavra do Senhor. Amém. Declaro aberto o expediente e peço ao primeiro secretário, só antes convidar o vereador Jair Humberto a assumir a primeira secretaria, por gentileza, e fazer a leitura da ata da 38ª sessão ordinária de 2020. Aí mesmo, de lá. Ata da 38ª sessão ordinária de 2020. No dia 20 de outubro de 2020, às 13 horas e 47 minutos, no plenário Júnior Pinto de Melo, o presidente Caçula solicitou ao segundo secretário, vereador Luiz Pamonheiro, que fizesse a chamada dos parlamentares, estando presentes todos os vereadores. Em seguida, havendo o quórum regimental para o início dos trabalhos, o presidente rogou a proteção de Deus e declarou aberta a 38ª sessão ordinária do ano de 2020. Depois o presidente solicitou à vereadora Rosângela que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia, o qual atendeu o pedido. Logo após, o presidente declarou aberto o expediente e solicitou ao primeiro secretário, vereador Rodrigão, que fizesse a leitura da ata da 37ª sessão ordinária de 2020. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão e em votação, no qual foi aprovado por unanimidade. Nesse momento, o presidente suspendeu a sessão por 5 minutos e convidou a senhora Terezinha Maria Duarte para falar a respeito da sinalização e do controle de velocidade no arco viário de Catalão. Fez uso da palavra a convidada e alguns vereadores. Em seguida, o presidente reabriu a sessão. Ordem do dia. Proposições da pauta. Projetos. Primeiro, projeto de lei número 106 de 2020, de autoria do prefeito municipal, o qual dispõe sobre a autorização e transferência de recursos financeiros da Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão SMTC para o Poder Executivo Municipal, visando a realização da obra em via pública no distrito de Santo Antônio do Rio Verde. Após a leitura, o vereador Jair Humberto solicitou a inclusão na pauta e dispensa de pareceres para a votação do projeto. O presidente então submeteu a pedido à apreciação do plenário, que os aprovou por 13 votos dos vereadores presentes, sendo eles Cláudio Lima, Cleuber Vaz, Deusmar Barbosa, Gilmar Antônio Neto, Jair Humberto, Leonardo Bueno, Luiz Pamonheiro, Marcelo Mendonça, Marcão da Coruja, Paulinho, Rodrigão, Rosângela e Silvinha. Manifestou-se contrário aos pedidos o vereador Souza Filho.
Em seguida, o presidente colocou o projeto em discussão e depois submeteu à apreciação do plenário em primeira e segunda votações, no qual foi aprovado por unanimidade. Segundo, projeto de lei número 107 de 2020, de autoria do prefeito municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Santa Casa Misericórdia de Catalão, Estado de Goiás, e irá outras providências. Após a leitura, o vereador Jair Humberto solicitou a inclusão na pauta e a dispensa de pareceres para a votação do projeto. O presidente então submeteu os pedidos à apreciação do plenário, que os aprovou por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou o projeto em discussão e depois submeteu-os à apreciação do plenário em primeira e segunda votações, nas quais foi aprovada por unanimidade. Terceiro, projeto de lei número 108 de 2020, de autoria do prefeito municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Associação dos Diabéticos do Sudeste Goiano, a DISGO, do município de Catalão, Estado de Goiás, e da outras providências. Após a leitura, a vereadora Rosângela solicitou a inclusão na pauta e dispensa dos pareceres para a votação do projeto. O presidente então submeteu os pedidos à apreciação do plenário, que os aprovou por unanimidade. Nesse momento, o presidente necessitou ausentar-se da sessão, assumindo interinamente o primeiro secretário, o vereador Rodrigão, e a vereadora Silvinha assumiu a primeira secretaria. Em seguida, o presidente interino, o vereador Rodrigão, colocou o projeto em discussão e depois submeteu à apreciação do plenário em primeira e segunda votações, nas quais foram aprovadas por unanimidade. Quarto, projeto de lei número 109 de 2020, de autoria do prefeito municipal, o qual dispõe sobre a autorização para abertura do crédito adicional de natureza especial e da outras providências. Após a leitura, o presidente interino colocou o projeto em deliberação e em seguida solicitou a assessoria da mesa e plenário que enviasse às comissões permanentes para elaboração de pareceres. Quinto, projeto de lei número 94 de 2020, de autoria do prefeito municipal, o qual altera o artigo 2º da lei municipal 3.787, 10 de junho de 2020, irá outras providências. Após a leitura, o vereador Marcelo Mendonça solicitou urgência na votação do projeto. O presidente interino então submeteu o pedido à apreciação do plenário, que o aprovou por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou o projeto em discussão e depois submeteu à apreciação do plenário em primeira e segunda votações, nas quais foram aprovadas por unanimidade. Sexto, projeto de lei número 101 de 2020, de autoria do prefeito municipal, o qual autoriza a permuta de lotes de terreno que especifica, visando a aquisição de imóvel urbano disponível para o uso por lote do município no loteamento Alameda dos Buritis, nesta cidade, em permuta por lotes de particular no loteamento Castelo Branco, localizados em área de preservação permanente, não indicados para execução das edificações e de outras providências, Após a leitura, o vereador Jair Humberto solicitou urgência na votação do projeto. O presidente então submeteu o pedido à apreciação do plenário, que o aprovou por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou o projeto em discussão e depois submeteu à apreciação do plenário em primeira e segunda votações, nas quais foram aprovadas por unanimidade. Sétimo, projeto de lei número 102 de 2020, de autoria do prefeito municipal, o qual autoriza a indenização de lote de terreno utilizado no prolongamento da Avenida Raulina Fonseca Pascoal, no bairro Santo Antônio, nesta cidade, e da outras providências. Após a leitura, o vereador Jair Humberto solicitou urgência na votação do projeto. O presidente então submeteu o pedido à apreciação do plenário, que aprovou por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou o projeto em discussão e depois submeteu à apreciação do plenário em primeira e segunda votações, nos quais foram aprovadas por unanimidade. Oitavo, projeto de decreto legislativo número 40 de 2020, de autoria do vereador Luiz Pamonheiro, o qual concede o título de cidadão, título de mérito e bravura ao subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, ilustríssimo senhor Claudinei Vaz Cardoso. Após a leitura, o presidente colocou o projeto em deliberação e em seguida solicitou a assessoria de mesa e plenário que enviasse às comissões competentes para elaboração de pareceres. Nono, projeto de decreto legislativo número 32 de 2020, de autoria do vereador Marcelo Mendonça, o qual concede medalha de honra ao mérito professor Jamil Barbosa, ao ilustríssimo senhor Rodrigo Diniz Cury. Após a leitura, o presidente colocou o projeto em discussão e depois submeteu à apreciação do plenário em primeira e única votação, no qual foi aprovado por unanimidade. Décimo, projeto de decreto legislativo número 33 de 2020, de autoria da vereadora Rosângela, o qual concede o título de cidadania catalana à doutora Gabriela Spacek da Fonseca Galvão. Após a leitura, o presidente colocou o projeto em discussão e depois submeteu à apreciação do plenário em primeira e única votação, no qual foi aprovado por unanimidade. 11º, projeto de decreto legislativo número 39 de 2020, de autoria do vereador Rodrigão, o qual concede a medalha de mérito educacional catalano professor Jamil Barbosa ao senhor Wender Batista Martins. Após a leitura, o presidente colocou o projeto em discussão e depois submeteu à apreciação do plenário em primeira e única votação, na qual foi aprovada por unanimidade. Requerimentos e moções. Nesse momento, o presidente interino sugeriu a dispensa da leitura dos requerimentos. Então, colocou a sugestão em votação, qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a vereadora Silvinha fez a leitura de sua moção de aplauso número 44 de 2020, destinada à senhora Ângela Maria Pereira Neto Borges. Após a leitura da moção, o presidente colocou os requerimentos e moções em discussão e em votação, os quais foram aprovados por unanimidade.
O presidente, então, pediu à secretaria para encaminhar os requerimentos e moções aprovados. Encerradas as discussões e votações das matérias da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o presidente interino Rodrigo Alves Carvelo Rodrigão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 38ª sessão ordinária de 2020, às 15h17. Presidente Elcio Barbosa Caçula, Elcio Barbosa de Souza Caçula e vice-presidente Cláudio Silva Lima. Essa é a ata, senhor presidente. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Uma vez aprovado, determina as providências da secretaria. Para assinatura. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos. Tem ofício? Espera aí. Tem ofício? Não tem ofício. Não tem ofício, presidente. Aviso. Relembro os colegas vereadores que a 40ª sessão ordinária será realizada na próxima quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, conforme o ofício número 02 de 2020, entregue nos gabinetes. Relembro ainda que o prazo para protocolo dos ofícios solicitando emendas à LOA de 2020 se encerra na próxima terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Suspendo a sessão por 5 minutos e convido para fazer o uso da palavra o senhor Edson Francisco, representando as famílias do acampamento Osiel Alves, na fazenda São João da Cruz, nesse município, a pedido do vereador Marcelo Mendonça. E convido também a senhora Santana Conceição, da Coordenação de Família. Quinta-feira agora é a última sessão para apresentar os projetos. Quando for na semana, aí já vai marcar para a semana que vem a sessão. Semana que vem. Fica aí que eu quero que faz lá com você. Só entregar para ele aqui. Aqui é? Pode ficar aí, Silvio, pode ficar aí. Bem, você pode chegar mais próximo aqui? Você pode chegar mais próximo aqui. Boa tarde, senhoras e senhores, comunidade lá do Osiel Alves aqui presente. Quero agradecer aqui essa oportunidade que o Dr. Marcelo, professor, apresentou para a comunidade. Quero agradecer à casa, na pessoa do presidente Caçula, e a quem a gente também agradece. Nós hoje estamos aqui, não vamos trazer nenhuma questão jurídica, porque trata-se de uma questão federal, mas nós precisamos você está acompanhando pela imprensa, deve estar por dentro dos acontecimentos, e a gente precisa do acompanhamento de vocês, dos senhores, da senhora, nesse momento, porque as famílias estão expostas ao risco da violência em função da forma arbitrária do cumprimento do mandato da liminar de despejo. As famílias entrou logo com agravo, mas a gente aguarda a decisão, que vai acontecer a qualquer momento, vai acontecer provavelmente daqui até sexta-feira, e após a conclusão desse agravo, se a gente perder, logicamente vai se proceder o despejo das famílias. A questão é de que forma vai se proceder esse despejo, porque lá tem as famílias, tem as senhoras, tem criança, tem os animais, e da forma com que chegou do início para esse despejo, ele foi muito arbitrário, ele foi muito bruto, violento, porque já chegou com as máquinas, já derrubando os barracos. E isso, nós estamos aí na questão da pandemia, que não está levando em consideração, e também não está levando em consideração os direitos das pessoas. E aí vale ressaltar, alguém pode estar dizendo assim, mas e por que vocês foram para lá? Tá, nós fomos para lá porque nós somos de uma luta pelo direito à terra,
E essa terra, por ocasião, na época que as famílias ocupou, ela era passiva de ser desapropriada por se encontrar em situação de débito. Então, esperava-se às famílias que o governo federal, com o Banco do Brasil, negociasse, intercedesse e não deixasse a situação cair na justiça como caiu. Porque como o governo federal não se interessou em proteger as famílias, ele não intermediou as relações. As famílias, então, viu que o caso foi cair no leilão. E caindo no leilão, logo chegou a reintegração de posse, sem levar em consideração a presença das famílias na área. A reintegração, tal como ela está colocada, ela está cumprindo um processo de reintegração contra o ex-dono da terra, que na verdade acabou perdendo pelo banco. O Banco do Brasil, então, passou a ter a terra em função do processo, e a desocupação está se dando para acabar de cumprir um processo, e em momento algum esse processo não reconheceu a presença das famílias dentro da área. E é por isso que nós estamos aqui. O que nós pedimos da casa é que a casa acompanhe, em caso que nós espere que não, nós temos esperança, é que a gente consiga derrubar esse despejo, mas em caso de não houver essa decisão em nosso favor, que a casa ajude no sentido de garantir de forma mais tranquila, porque não tem como ser totalmente tranquila, né? Lógico, a gente sabe, mas que no mínimo não seja com tamanha violência, né? E aí nós diríamos que é violência do Estado brasileiro contra o seu próprio povo, porque a polícia, quando a polícia vai, da forma com que ela vai respaldando, a polícia vai em nome do Estado brasileiro. E essa casa, por ser um ente dessa federação, ela pode interceder junto à Secretaria de Segurança Pública, junto ao comandante que for fazer essa operação, junto ao Conselho Tutelar, para poder assegurar o direito das crianças, né, para que a gente faça isso da maneira mais tranquila possível. Inclusive, nós nem sabemos se está assegurado os transportes para retirar as famílias. Também não sabemos se está incluído para onde vai levar as famílias, que nós temos algumas famílias que têm casa na cidade. Mas muita gente questiona, e essas pessoas têm direito à terra? Têm direito à terra porque nós entendemos que o fato de ter uma moradia na cidade não quer dizer que tira do trabalhador o direito de pleitear uma parcela de terra. A única coisa que não deixa uma pessoa ter acesso a uma terra é se ele tiver acima de 2 módulos rural, o que não permitiria a ele entrar no processo de desapropriação. Então, nós não sabemos se está incluído para onde as famílias, que lá tem famílias que realmente não têm moradia. Essas famílias, ao ser despejadas, vai ser levada para onde? Certo? A princípio, por pertencer ao município de Catalão, naturalmente ela tem a ver com essa casa. E nós ainda reiteramos aqui, não queremos dizer com isso que nós estamos querendo dizer que nós vamos aceitar ser um sem-teto aqui em Catalão. Não, as famílias querem um pedaço de terra para produzir alimento, e produzir alimento saudável para ela e para as outras famílias, para vocês aqui na cidade. Essa é a disposição das famílias. E eu queria aqui, para encerrar minhas palavras, lamentar um fato violento que ocorreu mais uma vez no nosso país, que não pode passar impune. E se os senhores acharem que nós merecemos uma nota de repúdio ao assassinato do nosso companheiro Enio Pasqualin, do Paraná, vocês devem ter visto pela mídia. Ele foi, até agora, nós cobramos da justiça que deu uma resposta, porque leva muito a crer que é um crime político, por ser ele uma liderança do Movimento Sem Terra.
Nós exigimos que a justiça dê satisfação o mais rápido possível e puna, de maneira exemplar. Não se deve cometer crime com ninguém. Mas nós, do Movimento Sem Terra, sentimos que esse crime é também um crime, ele parece muito com um crime político. Então, se vocês puderem, nesse caso, eu diria que é até um instante de silêncio aqui em homenagem a esse irmão. Ele é um exemplo de militante exemplar no Paraná, e a forma com que o crime cometeu com ele é muito bárbara. Foi lá na casa, tirou o companheiro de dentro de casa, levou e o assassinou. Isso nós não podemos admitir. Nós estamos num país democrático e nós temos que clamar pelo direito. A nossa questão, quando a gente luta pela terra, nós não somos pela violência. Violência mais grave é o povo morrer de fome. E nós concluímos aqui dizendo o seguinte: nós não aceitamos essa forma dessa monocultura do agronegócio, que ela exclui as pessoas do trabalho, mantém elas amontoadas na cidade, e a produção que gera, na maior parte, são produção de exportação. Então nós terminamos aqui dizendo o seguinte: nós lutamos pela reforma agrária, porque nós entendemos nela ser, primeiro, o direito do cidadão brasileiro a um pedaço dessa pátria. Segundo, poder produzir alimento para si próprio, gera o próprio emprego, porque ao ter o trabalho, ter o que comer e ter o que vender, é também uma forma de gerar solução no combate à miséria e à fome. E é isso que eu gostaria de dizer, mas quem vai dizer as palavras que realmente vai sensibilizar vocês, porque essa é uma companheira que vivencia lá o dia a dia, é a minha amiga, minha companheira Santana, que pode dizer para vocês, né, a tensão que ela, junto com as outras famílias, estão vivendo lá. Eu aqui de antemão agradeço vocês pela oportunidade dessa casa, e eu espero e tenho certeza que, dentro da medida do possível, do que vocês puderem fazer por essas famílias, vocês não vão desampará-la. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu estou aqui, representando a nossa comunidade ali no Osiel Alves, Então, assim, só mesmo quem estava lá, para ver, assim, o desespero, daquelas famílias ali quando começou a derrubar aquela barraca ali, a casa do nosso companheiro, Porque ali nós somos uma comunidade, nós somos companheiros, somos um pelos outros ali, E então, o que a gente quer de vocês aqui é que vocês se sensibilizem, por nós ali. Se não conseguirmos, se os nossos advogados não conseguirem derrubar, segurar, essa liminar, que nós possamos continuar ali, para que nós possamos continuar ali, nós pedimos vocês, o apoio de vocês, do Conselho Tutelar, porque temos ali, temos jovens, crianças, adolescentes, temos idosos, E, assim, não tem como, deixar nossas crianças ali daquela forma, vulnerável à violência, Porque o que aconteceu ali é uma violência da parte, pela a polícia, vamos se dizer assim, porque eles chegaram já para derrubar, falou, vamos tirar, então, não quer saber se tem o que temos ali, o que temos construído, como nós estamos sobrevivendo ali, E a nossa preocupação é para onde levarmos essas famílias, para onde iremos? Em meio à pandemia, para onde nós iremos? Nós vamos ficar debaixo da ponte? Nós vamos vir ficar debaixo de viadutos? Nós vamos vir ficar nas calçadas? Porque ali nós estamos sobrevivendo dali. Eu não sei se vocês já viram ali foto das nossas hortas, das nossas plantações, das nossas criações. Nós vivemos dali. Nós somos 35 famílias. Para onde vamos? De que forma nós vamos sair de lá? Isso não está dito de que forma nós vamos sair de lá, para onde nós iremos.
Eu sei que às vezes alguém que está se perguntando, mas por que ela está fazendo essa pergunta para nós? É porque nós vemos em vocês aqui uma certa esperança. Uma certa esperança. Afinal, somos de Catalão. Nós moramos no município de Catalão. Então, é aqui que nós podemos vir buscar um certo apoio. Nós não podemos sair dali e procurar um apoio em outro município. Nós temos que vir aqui. Aqui nós achamos que seja o lugar certo. Por isso nós estamos aqui nessa tarde de hoje, né, para pedir a vocês, né, o apoio de vocês, principalmente pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e também nossos adolescentes. Temos os nossos animais, são vidas. É animais? São animais, mas são vidas. São vidas que dependem de nós. A partir do momento que nós pegamos animais para nós cuidar, eles dependem de nós, do nosso cuidado. Então, para onde nós formos, temos que levar nossos animais, nós não podemos deixar para trás. Não é isso? Eu acredito que alguém tem aí um cachorrinho de estimação, um gatinho, sei lá. Nós temos porcos, nós temos galinhas, nós temos cachorros, nós temos gatos, né? Tem alguns companheiros lá que tem vaca, tem gados. Para onde levar? E muitos adquiriram depois que está lá, com investimento nosso lá. Investimento da preparação do chão. Tem também o nosso investimento de preparação do solo, que já está tudo preparado para plantar. Nossos companheiros investiu ali, né? Para preparar o solo. Estamos ali com as nossas sementes, tudo pronta para colocar na terra. Inclusive já era para ter plantado, né? Mas fomos barrados na última quarta-feira. Nós fomos barrados por uma liminar, igual o meu companheiro que já disse, uma liminar que não cita o nosso nome, não cita o nome das famílias que estão ali. É uma liminar que está aí correndo aí desde do ano 97. Desde 97, então não tem nada a ver com nós, tem nada a ver com essas famílias. Nós não sabíamos da existência dessa liminar. Nós fomos alegados ali que nós sabíamos dessa liminar, mas nós não sabíamos. O senhor oficial de justiça chegou e disse que nós sabíamos que já tinha sido, que alguém tinha assinado, mas não fomos nós, não fomos as famílias. Como que a gente assina uma coisa que não está no nosso nome? Não fomos nós. Nós não somos citados. Então, a justiça entende que há erros, mas, porém, quer cumprir. Chega dizendo que vai cumprir e pronto. Mas nós não somos citados. Eu repito, nós não somos citados nessa liminar. E eu, mais uma vez, faço a pergunta. Para onde iremos nós, se nós sairmos dali? E nós precisamos do apoio de vocês, nós precisamos de caminhões, nós precisamos de ônibus, nós precisamos de reforço para nós sairmos dali, com dignidade. Nós precisamos sair com dignidade. Se for para nós sair, que saiamos com nossas coisas, com nossos animais, com nossas mudas, que tem companheiros lá que tem muitas mudas para colocar no solo, que ainda está na incubadora, mas já está prontinha para colocar no solo. Se for preciso a gente sair, que possamos levar pelo menos essas coisas que já estão preparadas, porque as outras que já estão lá produzindo lá no chão, o que eles fazem é passar o trator em cima, igualzinho passou na barraca do nosso companheiro que foi derrubada. Chegou, passou as bananas, já estava produzindo, já tinha banana lá com os cachos grandes, chegou, passou a máquina em cima, passou em cima do milho, que já estava grande, entupiu a cisterna, que o nosso companheiro demorou, foi meses para conseguir furar esse poço lá, manual, jogou terra, entupiu tudo. Então, isso aí é muito desumano.
um ser humano como nós chegar ali numa comunidade e fazer um tipo de ato desse. É muito desumano. E fica aí as minhas palavras e o meu apelo para essa Câmara. Até para nós agradecer aqui a presença do senhor Edson e também da senhora Conceição. E para dinamizarmos mais os trabalhos, gostaria de passar a palavra ao vereador Marcelo Mendonça. E se porventura tivermos aí alguma pergunta a fazer a eles, coisa bem breve. Claro, de forma democrática, como nós sempre agimos. Como que é o nome do senhor? Só para esclarecer, senhor Rialino, hoje a gente vai fazer isso porque essa casa é a casa do povo, aqui todas as pessoas que nos procuraram, mas querendo até de forma oficial, depois eu peço ao senhor, já que o senhor tinha conhecimento, o senhor poderia ter encaminhado um ofício a nós aqui, mas isso não vai impedir do senhor falar aqui hoje. Tá? Então, só antes do senhor, do Marcelo, você gostaria de estar fazendo uso da palavra antes ou depois? Pode ser antes? Então, o vereador Marcelo Mendonça. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Cumprimentar de forma especial a dona Santana e o senhor Edson e toda a comunidade do acampamento Osiel Alves que estão aqui presentes. Esse é um espaço democrático, é um espaço onde todos podem e devem se expressar livremente. Quando foi no dia de ontem, fomos procurados pela comissão e pedimos à presidência dessa casa de forma oficial para que pudesse usar da palavra, e assim o fizeram. Nós temos aqui por lei assegurada a tribuna popular, um projeto nosso, de minha autoria, isso há mais de 20 anos. E eu estive representando essa casa de lei, senhor presidente, na semana passada, junto com o representante do Executivo Municipal e junto com o representante do Executivo Estadual, nós estivemos presentes na ocasião e nos solidarizamos com as famílias, as 35 famílias que estão naquela localidade. E a nós, enquanto representantes legítimos do povo catalano, tem o papel de diminuir conflitos. Ali, pelo que foi nos informado, o vereador Vandeval, em documentos, há uma disputa entre o próprio Banco do Brasil com o antigo proprietário, que já foi solucionada, e a terra, ao ser do Banco do Brasil, obviamente, tem a tramitação. Deve ter sido adquirida por outras pessoas, mas o movimento, as pessoas ali estão há 3, 4 anos. A nós não interessa a questão jurídica. A jurídica se cumpre. E os trâmites legais são tomados pelo judiciário. Essa casa é uma casa política. Aqui não é uma casa jurídica. Nós aqui não temos o papel de avaliar a legislação. Quem deve cumprir a legislação é o Poder Judiciário. O que nós estamos pedindo aqui, vereador Souza Filho, que é de competência dessa casa e dessa municipalidade, é garantir a proteção e a segurança das famílias. Não importa quem, não importa onde estão. Esse é direito dessas famílias. E nós não queremos sair no noticiário, como saímos a semana passada, com famílias sendo despejadas e tendo seus bens, ainda que poucos, mas seus, destruídos.
Não é assim que vamos construir cidadania e não aceitamos isso no nosso município. Há que sim, dona Santana, como a senhora disse aqui, ter uma solução. Porque as famílias que não têm para onde ir, não poderão ir para um abrigo, porque estarão aglomeradas. Existe inclusive uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, vereadora Silvinha, que proíbe os despejos no tempo da pandemia. Nós todos os vereadores temos ciência disso. Nós queremos, inclusive, do ponto de vista da proteção aos direitos da criança e adolescente, que o Conselho Tutelar faça o acompanhamento, se a ordem de despejo de fato se efetivar. Ninguém aqui questiona a ordem de despejo. Ninguém. Nosso poder legislativo é outra coisa, vamos deixar isso claro. Mas nós somos solidários com a luta das famílias, nós somos solidários com todos aqueles que vão e estão aqui para resolver esse problema, e repito, não aceitaremos qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa desse acampamento ou de qualquer outra desse município. Deixar isso registrado nessa Casa de Leis. Não aceitaremos nenhum tipo de violência. Porque não é assim que se trata as pessoas. Não é assim que se trata os seres humanos. Todos têm o direito de viver, têm o direito à terra, têm o direito à liberdade. Respeitaremos a justiça e o cumprimento daquilo que ela estabelecer. Mas, repito, não aceitaremos, não comungamos, e essa Casa de Leis estará em defesa sempre da paz, dos interesses maiores do nosso povo e, acima de tudo, de que aqueles que estão na terra produzindo, assim possam continuar. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado aos senhores e senhoras vereadoras. Todos já estivemos representando essa Casa de Leis na localidade, levamos o nosso apoio, como eu já disse, e esperamos que o bom senso possa pairar, para que não tenhamos um desfecho desnecessário para essas famílias e para todo o município de Catalão. Muito obrigado pela presença, mais uma vez. Com a palavra o senhor Realino. Só colocando para você. Alô? Oi. Antes de entrar na questão do MER, na questão da judicial, eu queria, como o professor Marcelo falou aqui, eu quero deixar bem claro, registrado aqui o seguinte: a primeira coisa que se preocupou, antes de tudo, foi fazer um estudo de tudo que tinha na terra e as condições que ela se encontrava. E nós fizemos um levantamento legal feito pelo oficial de justiça no local, e lá consta apenas 11 casas documentadas. São eles: José Valdir, Osiel Alves, Oenes Braz, Geraldo de Souza, Davi da Silva, Valdivina Maria, Dona Hilda, Maria Elza, Rui Francisco, Santana e Sirlene. São as únicas pessoas que estão lá, das quais apenas 5 moram no local. Todos os demais que chegaram não existia e nunca existiu dentro da terra. Eles estão fazendo o quê? Estão juntando pessoas de fora, trazendo e criando um rebuliço. Eu falo isso com muita propriedade, que o que eu estou falando não é só que não, está registrado em documento do oficial da justiça. Isso que estão fazendo, estão criando uma mídia para tentar divulgar. Desses totais que nós falamos aqui, somente essas pessoas têm cadastro lá, certo? Então o que nós procuramos fazer? Primeira coisa que a gente fez, elas foram, tem mais ou menos 60 dias, mais de 60 dias, elas foram notificadas para tirar, porque foi concedida a emissão da posse a favor do Banco do Brasil. Elas foram convidadas a retirar, deu-se um prazo para sair durante 60 dias, ninguém efetivou nada. A doutora juíza daqui, doutora Nuziara, deu uma decisão que era para emitir o mandato de emissão de posse. A primeira coisa que nós fizemos foi pessoalmente neles e comunicar que tinha sido emitido o mandato de emissão, que eles se retirassem para não dar problema. Ficou-se do dia, na sexta-feira até na outra quinta-feira, ninguém providenciou nada.
a única coisa que fizeram foi tentar juntar mais gente para colocar no local. Passado isso, nós fomos lá para cumprir, ou seja, já tinha passado tudo, pediu eles para poder sair, eles pediram mais um prazo. O bom senso valeu, nós deixamos mais até quinta-feira agora. Ninguém providenciou nada. Eu tenho provas aqui hoje que eles estão reunidos, tentando trazer movimentos de fora para dentro do nosso município. Isso que eu acho que é um absurdo. Estão trazendo, deslocando de outros acampamentos, fazendo campanha lá na porta para dizer que são daqui. E o que eu estou falando para vocês, gente, não é só falando não. Eu tenho documentos disso. Quanto à terra, antes de comprar, nós fizemos um estudo detalhado do processo, por mais de quase 2 anos. A terra é 100% do Banco Brasil, tem ordem de emissão a favor dele, nós não pegamos em leilão em nada, compramos direto do banco, com a condição do banco, já tinha um mandado de emissão a favor do banco, e o banco está recebendo para nos passar. Informamos para eles que estão aqui, que nós tínhamos comprado, a gente precisava plantar a terra até dia 30, e isso tudo foi usado previamente. Eles viram postergando e cada dia vai atrás de um órgão, de uma coisa, julgando uma coisa na mídia. Eles tentaram na sexta-feira derrubar uma decisão aqui da doutora Luziara, ela negou, desconheceu a legitimidade deles, porque quem entrou não está lá dentro, nunca esteve. Agora eles tentaram no tribunal de novo, hoje está para ser outra decisão, eles vão negar de novo, porque eles não são parte. Então eu queria deixar claro aqui o seguinte: o meu irmão que comprou a terra, nunca foi de nenhum conflito, não é político, é um produtor rural de bem, veio para produzir aqui e não trouxe nada de intriga para ninguém. Ao contrário, nós pesamos muito e fizemos tudo que podia ser feito. Porém, chega um momento que não tem como. Eu acho que a lei é para todos, a decisão judicial é para ser cumprida. Então nós estamos simplesmente isso, tá? Inclusive é o seguinte, eu gostaria que o Leonas, que é o oficial de justiça, falasse, para ele dizer como é que é a questão do mandato e por que tem essa dificuldade toda. Eles não fazem nada e ficam por trás tentando buscar respaldo para criar rebuliço e fazer o nosso município ficar na mídia igual está fazendo. Isso sim, mas a verdade eles não expõem aqui não. Tá? E tudo que eu estou falando, gente, vocês podem ir nos autos do processo, podem ir na matrícula do imóvel e consultar. Não tem nada aqui que não é verdadeiro. É tudo documento público que qualquer um pode ter acesso. É muito fácil vir aqui e falar as coisas desse jeito. Porém, falar pelas costas é pior ainda. Porque eles nunca quiseram sentar. Toda vez que nós chegamos lá, foi recebido de facão e pedra. Nós entramos lá conversando e dialogando. Porém, não tivemos nenhum apoio de nada. E eles estão fazendo mais. Estão armando, vai lá que vocês vão ver. Eles estão juntando pneus para pôr fogo e fazer um burburinho na beira do asfalto. Hoje de manhã, 11h48, eu estava reunido para fazer isso. Eu tenho tudo isso de informação concreta. Então eu queria deixar registrado aqui aos nossos vereadores, ao povo, para que não tome a coisa só de um lado, não. Veja a verdade. Procura se informar antes de falar qualquer coisa, viu, professor Marcelo? Professor Marcelo, o senhor que falou tanto, procura se informar, veja a realidade. Vai nos autos, o senhor é um cara entendido. Procura ver o que está acontecendo antes de eu falar qualquer coisa. Porque dá a impressão que de lá tem um bandido e não é não. A coisa é a inversa. Aqui é produtor sério, é produtor de bem. Não é nada que vocês estão imaginando não. Não existe essa apropriação igual falou de pressão não. A pressão é porque eles não saem. Vai lá ver hoje se saiu. Está registrado. Quinta-feira, até quinta-feira, vê se saiu um, para ver se se desmanchou. Tá? Leônidas, por favor. Então, eu queria agradecer a vocês, peço desculpa pelo meu nervosismo, porque é o seguinte, quando eu vi a reportagem falando aqui ao vivo, eu me preocupei, e senti o direito de vir cá e expor, porque eu acho muito ruim você falar e não ter direito de defesa, e eu vim correndo, por isso que eu cheguei aqui cansado, tá? Muito obrigado a todos, e peço desculpa por qualquer coisa que eu falei a mais. Senhor Rivalino, apenas deixar bem claro para o senhor, que o papel dessa casa é de mediar e auxiliar de alguma maneira ambas as partes. Em momento algum essa casa se posicionou favorável ao lado A ou lado B. Nós temos que defender sempre os interesses da população, mas sem prejudicar e sem onerar ninguém. Só para deixar claro com relação à casa. Vereador Marcelo Mendonça. Obrigado, presidente. Senhor Rialino, obrigado por o senhor me ensinar a ser vereador e representante do povo de Catalão. Eu vou aprender com o senhor. Segunda questão, eu tenho autonomia para falar o que penso e como quero. Então o senhor não me venha me recriminar sobre a forma como eu conduzo o meu pensamento e o mandato ao qual eu represento o povo de Catalão, que é legítimo. Primeira correção. Segunda,
para deixar muito claro, nessa tribuna fala todos e todas desse município. Foi para isso que eu apresentei esse projeto, essa Casa de Leis. Não importa se preto, se branco, se pobre, se rico, se sem terra ou advogado. Essa casa é a casa do povo. Essa casa é a casa de todos que vivem nesse município. Não importa quem seja. Pode ser preto, pode ser pobre, pode ser puta. Aqui fala, porque aqui é a casa do povo. Assim como esses senhoras e senhores têm o direito de falar, o senhor aqui também tem. A diferença foi que eles cumpriram a lei, porque eles vieram aqui ontem e fizeram o pedido. E nós protocolamos, porque o nosso regimento assegura que tem que ser 24 horas antes. E essa casa é tão democrática, e o senhor presidente assim expressa o nosso interesse, que permitiu que o senhor de Afogadilho, não cumprindo o regimento, pudesse usar da palavra, porque pelo nosso regimento o senhor poderia usar na terça-feira próxima, legitimamente. Então vamos fazer as observações como elas são, para a gente não sair daqui com confusão. Porque se há uma coisa que eu faço, é pagar um alto preço pelo que eu penso. Quando eu era menino, eu puxava a carroça e falava o que eu pensava. Você imagina agora, com mais de 50 anos. Então, a primeira observação. O senhor tem o direito de defender os interesses do empresário, do proprietário que adquiriu, assim como essas famílias têm o direito de dizer o ponto de vista delas. E essa casa não está nem do lado do senhor, nem do lado deles. Nós queremos é que aqueles que estão plantando, produzindo e morando na terra sejam respeitados e não sejam colocados para fora como cachorros sarnentos. Aliás, não se faz isso com ninguém, tampouco com animais. O que nós estamos propondo aqui, e eu apresentei um documento a essa Casa de Leis, é que essas famílias, caso tenham que cumprir a ação de despejo, como eles colocaram, que cumpra, mas que elas não venham a ter prejuízos. É isso que nós estamos falando. Nós aqui não interferimos no direito, na ação judicial. Nem temos o poder para isso, nem queremos isso. Somos inteligentes o suficiente para saber que isso não é nossa tarefa. Mas é nossa tarefa representar todos os interesses da comunidade. E não queremos nenhuma violência contra ninguém. Que se for feita a ação de despejo e se deu 8 dias para negociar, e eles entraram com recurso, eu não sou advogado e não sei como tramita, que se eles perdem, que se dê o tempo, seja 2 dias, 3 dias, 1 semana, para eles retirarem aquilo que pertence deles. É disso que eu estou falando, e é disso que essa casa aqui vai defender até o fim. E eu não estou falando em meu nome só, estou falando na maioria dessa casa, porque já conversamos com os vereadores. Nós queremos que essas famílias sejam protegidas. Nós não estamos atrás de voto. Ninguém, vereador Marcão, aqui. Nós estamos zelando pela vida, pelo patrimônio e pelo bem-estar das pessoas. E não importa, repito, quem sejam. Nosso papel é esse, como seres humanos, como legisladores desse município, como autoridades desse município. E vamos fazê-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Não tenho mais nada a dizer. Só antes, vereador Jair Humberto, só um minuto, que senão a gente fica... Vereador Jair Humberto. Vereador Deusmar. Eu quero ser bem claro nessa casa, que o vereador está falando em nome dele. Eu não faço parte disso. Eu nunca aprovei ninguém invadir ninguém. Nasci da roça, que até os 18 anos no cadenchado, nunca invadi ninguém, sou contra. E eu tenho certeza que alguém dessa casa é contra também. Ninguém pode lá invadir e depois não sair. O vereador que acha que está bom, tem fazenda ali, no pé do morro, leva para a sua fazenda e põe lá, ué. Tá, a coisa não é por aí, não. Agora todo incentivando gente, veio lá de sair da hora, não interessa de onde veio, para invadir terra no nosso município, não tem nada disso, não. Eu sou contra. Por isso, senhor presidente, é que tem um regimento interno que tem certo de pessoa que não pode usar a tribuna da Câmara. Tem lei aqui, tem lei. Isso aqui daqui uns dias vira o quê?
Então, eu estou falando em meu nome. Eu sou contra a invasão, sou contra esse tipo de coisa. E a hora de tirar, tem que tirar mesmo. O cara já pensou, eu tenho 6 alqueires de terra, lutei para ter. O cidadão vai lá e toma conta, vai ficar lá, vai, pode quiser para lá, ué. É mesmo quando eu chegar na casa do cidadão, entrar para dentro do lote dele, eu vou ficar aí, não é nessa não. Então, eu sou contra, e se essa casa é a favor, problema de vocês. Eu sou contra, e eu tenho certeza que a justiça está fazendo o que tem que fazer. E nós também, eu estou falando aqui no telhado de justiça, tem sim. Isso aqui é para fazer lei. O vereador tem que saber o que é a lei, o que é que funciona. Então, eu estou falando aqui, sou advogado, para vocês, eu sou contra invasão. Que alguém invada, tem dos outros, sai e vai trabalhar. Todo mundo trabalha para adquirir as coisas. Está tudo errado. Vereador Deusmar, a opinião do senhor ela é respeitada, mas eu acho que para o senhor externar a opinião do senhor, o senhor não precisa colocar os vereadores. Aqui ninguém é a favor nem contra. Aqui ninguém está fazendo esse juízo de valor. A Câmara aqui não cedeu espaço a quem falou antes do seu Realino, não foi com esse intuito. Acho que nós devemos respeitar o direito dos outros. É isso que nós buscamos aqui. E o mesmo regimento que o senhor está falando, ele permite que as pessoas que queiram fazer uso da tribuna popular, que elas façam. Ele nos permite isso. Então, se na presidência do senhor, se o senhor não respeitava os vereadores, se o senhor não respeitava a população, não deixava que ela externasse a sua opinião, assim como nós estamos fazendo aqui com o senhor Realino agora, que ele sim, de forma que não estava feito o ofício nem nada, nós permitimos. Eu acho que esse é o papel dessa casa, defender os interesses de todos. Agora, todos aqui têm que ser respeitados, né? Respeita a opinião do senhor, que é contra. Se o senhor me perguntar, eu sou contra a invasão, sou contra. Mas ninguém aqui está entrando nesse mérito. Principalmente os vereadores. Vereador Jair Humberto. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, a minha colocação, a minha insatisfação diz respeito à questão do procedimento adotado pela casa, senhor presidente. Nós temos um regimento e esse regimento deve ser respeitado. Eu acredito que para as coisas funcionarem bem, vereador Marcelo, a gente tem que seguir regras. E aí, o que nós estamos aqui, o que eu estou colocando, não diz respeito à questão jurídica que vocês estão enfrentando. Essa casa, como disse o presidente, disse outros vereadores, ela tem o poder de mediar os conflitos, de ouvir as partes, e as partes que quiserem falar alguma coisa, a tribuna popular está aqui à disposição, desde que cumpra o regimento. E não pode o cidadão entrar ali na cancela, se colocar no plenário, onde estão pessoas que falam em nome da população de Catalão e dizer que quer falar. E isso, eu não estou tirando o seu direito de falar. Você tem que ser ouvido e o plenário vai ouvir você. Mas as coisas devem acontecer de acordo com as regras. Se todo mundo cumpre lei, por que nós estamos abrindo exceções? Então, não é que você não tem o direito de falar, não é que vocês não têm o direito de falar. Podem falar a agenda e aqui é o lugar de vocês falarem, de todos vocês falarem. O que não pode é um cidadão invadir o plenário e de repente falar: o oficial de justiça está vindo aí. Quem é o oficial de justiça? Com todo respeito ao profissional, não estou hora nenhuma falando disso. A questão é que aqui no plenário, nenhuma decisão judicial não interfere aqui, a não ser que haja um erro de trâmite. Então as coisas não funcionam assim. Eu espero ter sido bem claro, não ser mal interpretado. Eu não estou entrando no mérito. No mérito existe uma discussão judicial. E aí as partes vão recorrer, as partes vão se desdobrar juridicamente e vão chegar a um resultado. Agora, aqui nessa casa não. Tem que ter ordem, porque não tem cabimento uma casa que representa 120 mil pessoas passar pelo que passou aqui hoje. Não tem cabimento. Então, queria deixar aqui consignado em ata e manifestar o meu profundo desagrado que aconteceu nessa casa hoje. É minha nota de repúdio, é minha posição de repúdio. Muito obrigado. Eu gostaria que o senhor, até para que nós encerrássemos aqui, apenas fizesse as considerações finais do senhor, sem ter que responder, para não ficar
Para que não estendamos mais ainda, para a gente não dar direito de resposta aqui. O mais breve possível. Eu queria só agradecer e pedir desculpa ao pessoal por causa às vezes da gente ter chegado, mas é quando eu senti do outro lado que a gente viu, a gente sentiu na necessidade de falar a verdade. E como às vezes até o professor Marcelo ficou um pouco exultado, mas não é isso não, Marcelo. Eu queria só colocar para vocês assim, a realidade das coisas, e só para você tomar conhecimento, ver mais ou menos como, o tanto que eles às vezes falam as coisas de verdade. Lá, toda a área está sendo mandada apenas por 2 pessoas, tá? Não existe ninguém lá cultivando nada, não. Então, quando eles falam para vocês uma coisa, eu pedi a você que às vezes falasse isso, era só para tentar minimizar, porque a gente tentou fazer isso antes, nós buscamos bom senso. Então, eu agradeço muito a Câmara por ter deixado a gente falar, e peço desculpas às vezes por ter chegado, mas foi uma necessidade que a gente sentiu, porque a coisa estava caminhando numa dimensão, e já tinha muita publicação feita, principalmente na internet, em relação ao nosso município, o que nos preocupa muito, porque saiu uma imagem ruim, que não era esse o objetivo nosso. Então, eu agradeço muito, peço desculpas aos vereadores, a todo mundo presente, e mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Reabro a sessão. Ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do elemento do projeto de lei 110 de 2020, apenas para deliberação. Projeto de lei número 110 de 2020. Projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Rodrigues Mendonça. Dispõe sobre a denominação de via pública no distrito de Pires Belo, no município de Catalão, e da outras providências. Peço à assessoria de mesa plenária que envie o mesmo às comissões competentes para emissão de pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 90 de 2020, para a primeira votação. Projeto de lei número 90 de 2020, de autoria do vereador Marcelo Rodrigues Mendonça, que dispõe sobre a denominação de via pública do município do distrito de Pires Belo, município de Catalão, e da outras providências. A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Rua José Francisco de Mesquita, Zé Milia, a rua é localizada no distrito de Pires Belo. Artigo 2º. Esta lei, depois de sua aprovação, será regulamentada dentro do prazo de 180 dias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 19 dias do mês de agosto de 2020. Assina o projeto vereador Marcelo Rodrigues Mendonça, vereador do PSB. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo homenagear um cidadão que teve uma grande contribuição para o distrito de Pires Belo. O senhor José Francisco de Mesquita, conhecido por Zé Milia, nasceu em 5 de dezembro de 1920, foi casado com a senhora Geralda Ribeiro de Mesquita e tiveram 8 filhos, sendo eles Benedita, Maria, Almerinda, Milton, Pedro, José, Sebastião e Francisco. Sempre morou no distrito de Pires Belo, foi lavrador e é uma referência de humildade e trabalho, sempre de mãos estendidas para ajudar os amigos e familiares no referido distrito. Faleceu aos 4 dias do mês de setembro de 2010. Por todo exposto, pela inexistência de qualquer impedimento legal e constitucional desta iniciativa, trazemos respeitosamente para análise desse egrégio plenário a presente propositura, para devida apreciação, discussão e votação. Assim, justifico o presente projeto de lei e conto com o apoio dos nobres vereadores no sentido de aprovar tão importante lei. Sala das Sessões, 19 dias do mês de agosto de 2020, assina Marcelo Rodrigues Mendonça. Está aqui, presidente, anexo certidão de óbito, comprovando a documentação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Ante o exposto, manifesta-se pela regular tramitação e posterior votação do projeto de lei número 090 de 2020. Assina Paulo Moreira do Vale, o relator. Acompanha o voto do relator o senhor presidente, vereador Cláudio Silva Lima, e o vereador Arcilon de Souza Filho, vogal. Projeto em discussão. Projeto em primeira votação. Primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de resolução número 08 de 2020. Apenas deliberação. Projeto de resolução número 8 de 19 de outubro de 2020, de autoria
dos vereadores Elcio Barbosa de Souza, Rodrigo Alves Carvelo, Cláudio Silva Lima e Luiz Socorro Moreira. Altera a resolução número 09, de 28 de agosto de 2019 e dá outras providências. Peço à assessoria de mesa plenária que envie o mesmo às comissões competentes para emissão de pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo 41 de 2020, apenas deliberação. Projeto de decreto legislativo número 41 de 26 de outubro de 2020, de autoria do vereador Luiz Socorro Moreira, vereador do Podemos, concede o título de cidadão catalano à senhora Viviane do Amaral Silva. Está aí Não tem título de cidadão, não pede urgência, não. Só delibera, né? Pediu urgência. Quinta-feira tem sessão. Quinta-feira tem sessão, viu, vereador? Peço à assessoria de mesa plenária que envie o mesmo às comissões competentes para emissão de pareceres. Requerimentos e moções. Senhor presidente. Pois não? Eu gostaria de submeter ao plenário a apreciação em sede de deliberação de um projeto de lei que declara de utilidade pública a Liga Catalana do Sudeste Goiano de Truque e dá outras providências, projeto de minha autoria, apenas em deliberação, senhor presidente, incluir na pauta para deliberação. Pedido de inclusão na pauta do vereador Jair Humberto em discussão. Pedido em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Então, o senhor pode fazer a leitura Da emenda? do projeto, apenas para deliberação. Não é só da emenda, não? Projeto de lei de 25 de outubro de 2020. Declara de utilidade pública a Liga Catalana e do Sudeste Goiano de Truque e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Jair Humberto do PROS. Peço à assessoria de mesa plenária que envie o mesmo às comissões competentes para emissão de pareceres. Requerimentos. Com a palavra, o vereador Cláudio Lima. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais pares, ao público presente e também para quem nos acompanha pela internet. Primeiramente, senhor presidente, antes de entrarmos nos assuntos que tangem aos requerimentos, eu gostaria de fazer um adendo em relação a essas eleições do ano de 2020. Eu não sei, vereador Marcelo Mendonça, vereador Cleuber Vaz, Paulo do Vale, se aquele dispositivo que foi colocado pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde a Polícia Federal está avaliando os fake news, está funcionando. E até o momento, faltando poucos dias já para o dia da eleição, nós temos notado que temos partido para uma eleição de propostas, uma eleição de serviço prestado. Porque nós vimos muitos apanharem, às vezes, na internet, com fake news, com notícias falsas, com calúnias e assim por diante. E um amigo me contou que na primeira que colocaram, dentro de minutos, a resposta já chega pela Polícia Federal, com o número do telefone que foi publicado, com o IP do computador, e isso por diante, para que nós não possamos sofrer calúnias e difamação e histórias que não são verdadeiras. Então, se isso funcionar desse jeito na eleição, acredito que só a democracia vai ganhar com isso. Quero salientar uma coisa, aproveitando a transmissão da Câmara, em dizer do quanto é bom você amadurecer politicamente. Em cada reunião que eu chego, a primeira frase que eu digo, vereador Jair Humberto: eu não estou aqui para falar mal de nenhum companheiro da Câmara e de nenhum outro que colocou o seu nome à disposição para essas eleições. Eu vim aqui não para contar história, mas sim para falar de histórico, de serviço prestado. E este é o sonho que eu tenho, que as eleições caminhem assim, para vivermos em harmonia, em tranquilidade, porque a eleição passa e muitas vezes a amizade termina, né? Que possa prevalecer o espírito de amizade, de companheirismo e, sobretudo, de solidariedade entre os próprios candidatos. Eu venho num momento triste hoje na Câmara.
Eu tive uma reunião há uns 15 dias atrás em uma empresa, onde eu tive na presença do Leonardo e também da Carla, e eles perderam seu filho fatidicamente em um acidente de moto versus carro. E a Câmara Municipal de Catalão, por meio desse vereador Cláudio Lima, representando todos os nobres edis dessa casa, após o ouvido em plenário, manifesta a sua solidariedade e encaminha a presente moção de pesar à família do jovem João Vitor Gonçalves Silva, que veio a falecer hoje, dia 27 de outubro do ano de 2020. A vida tem vários mistérios e o maior deles é a morte. Nunca podemos entender o porquê da partida repentina de um jovem garoto tão amado. A dor sentida é imensurável. Nessas horas, não há nenhuma palavra que possa ser dita que seja capaz de confortar os corações dos familiares e amigos. Tudo parece perder o sentido e ficar pequeno diante de tamanho sofrimento. Rogamos a Deus que conceda descanso merecido a João Vitor e nesse momento doloroso, especialmente para seus familiares, que Deus traga consolo, força, paz aos corações enlutados com a perda desse jovem garoto. Perante a ineficácia de qualquer consolo na perda, relembre que foi o tão querido jovem João Vitor que partiu na saudade, memória e amor do que ficaram ele e viverá para sempre. Plenário da Câmara, 27 de outubro de 2020, vereador Cláudio Lima. Queria pedir ao nobre presidente, se não for de muita importância para um outro companheiro embaixo, nesse momento de tristeza que a Câmara está passando, pedir a dispensa da leitura de requerimentos. Pedido do vereador Cláudio Lima em discussão. Pedido em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Assuntos pessoais. Vereador Jair Humberto. Senhor presidente, queria apenas cumprimentar meu filho, Guilherme Humberto Duarte, está aí. Agora está em casa agora, não tem como estudar mais fora, né? Está esperando a volta. Seja bem-vindo a essa casa. Só queria comentar isso. Acabou, não? Nada mais havendo a tratar, com proteção de Deus, declaro encerrada a 39ª sessão ordinária de 2020.